Os alisantes, eles têm diferenças assim gigantescas entre um e outro, bastante, são muitas as diferenças. E algumas pessoas acreditam que podem sair de uma base e ir para outra com tranquilidade, mas não é assim que funciona. Por quê? A gente percebe pessoas que, vou dar um exemplo, pessoas que usam guanidina, até que guanidina é um caso mais tranquilo, mas que usam guanidina e falam assim, não quero mais a guanidina, agora eu quero passar para amônia. Aonde a guanidina age é diferente da onde os tióis, os tioglicolatos agem. De certa forma, eles, em dado momento, eles atingem as mesmas áreas, vamos dizer assim, eles vão passar pela parte cuticular, vão agir nas pontes sulfídicas, mas o processo de transformação interna é diferente. Então, por esse motivo, quando a gente sai de uma base para outra, primeiro passo, mais importante é o teste de mechas. Segundo, identificar de verdade o que já foi usado naquele cabelo, porque os clientes, muitas vezes, eles nem sabem o que os profissionais já usaram no cabelo deles e cria aquela certa confusão. Tinha cheiro, não tinha cheiro, eu não sei, ardia, não ardia. O nosso diagnóstico, ele é muito subjetivo, a gente fica fazendo perguntas, né, tentando adivinhar o que a pessoa usou. Mas o primeiro passo é o diagnóstico da fibra, da estrutura. Segundo, é o teste de mechas. E terceiro, mais importante, todo profissional deve conhecer todos os ativos de alisantes, todos os tipos de matérias-primas, todos os tipos de bases diferentes que existem. Por quê? Porque às vezes eu tenho uma cliente que quer guanidina, a outra quer sódio, a outra quer lítio, a outra quer, por exemplo, uma MP, a outra quer um TGA, cada um quer uma base diferente, a outra ainda quer uma escova ácida. Então, se eu não tiver domínio sobre essas, entendendo as diferenças entre elas, eu posso sim vir a derrubar um cabelo. Então, quando eu começo a olhar com um olhar mais químico, olha para a parte dos alisantes no geral, né? Dos estudos dos alisantes no geral. Eu consigo, depois de tantos estudos e testes, a gente já consegue saber o que dá certo com o que. Então, aquele caso daquela pessoa que a gente estava falando que tinha guanidina e que quer sair para uma amônia, né, para um tioglicolato de amônia, existe uma possibilidade de sair dessa base para essa? Existe. Mas por que existe? Porque supostamente o hidróxido, para a gente vir para tioglicolato, geralmente isso já seria inadmissível. Até existe uma margem, porque algumas pessoas que usaram uma única vez, com uma finalidade apenas de fazer um amaciamento, né, um leve relaxamento, muitas vezes não fez o processo completo dentro da fibra. Então aquele cabelo, às vezes, está suscetível, ele aceita um processo de transformação com, por exemplo, amônia. E pode acontecer de um outro caso, um cabelo com guanidina, que foi muito bem processado, muito bem aplicado, e é uma cliente frequente do uso de guanidina, tente usar amônia e haja um rompimento só no teste de mecha, só de encostar o cabelo já sensibiliza. Então não existe uma resposta única, não existe uma regra única. E o que eu percebo nesse mercado também de alisantes é que as pessoas querem receitas. E não existe receita, existe estudo. Se você estuda, você sabe. Se você não estuda, você fica refém de receitas. Então só tem dois caminhos. Ou você estuda e nunca mais vai ser refém de dicas nas redes sociais, né? Então, ou você escolhe o outro caminho, né? Que é um caminho mais fácil. Eu digo que o caminho do estudo é o caminho mais fácil. O caminho da dica é o caminho que sempre vai encontrar algum problema, porque elas não servem. Na minha opinião, receitas, elas são muito boas lá na culinária, na cozinha, mas na área de cosmético, pessoas, não. Quando a gente fala de pessoas, fala de cabelos, a gente está falando de situações diferentes, a gente está falando de hábitos diferentes, de danos estruturais da fibra diferentes, de hábitos de cosméticos mesmo, tipo de shampoo, tratamento, ou até mesmo a maneira que a pessoa dorme, penteia o cabelo, tudo isso vai influenciar. Então as pessoas não são iguais, os hábitos não são iguais e por isso não existe receitas.